A partir de agora, a repercussão das principais notícias da região e do país. Você ouve no Bom Dia 98. Oferecimento: Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização: CDL Santos Praia. Bom dia, começando por aqui mais uma edição do Bom Dia 98, realização da CDL Santos Praia, aqui Zé Torquato, uma satisfação imensa ter você conosco em mais uma edição do nosso programa jornalístico, que vai ao ar de 6:15 às 8:15 da manhã, de segunda a sexta-feira. E quero dar um recado a você, ouvinte, que nos prestigia aqui no Bom Dia 98. A partir de segunda-feira, dia 1º de agosto, estaremos transmitindo por outro prefixo, outra empresa aqui do Grupo Musicom Brasil, horário consagrado do jornalismo. A partir de segunda-feira, o programa será exibido e apresentado a partir das 6:45 da manhã na 102 FM, a Rádio City. Manteremos o nosso time de comentaristas e que você já está habituado. Os quadros que nós temos aqui no programa vão prosseguir em outra emissora do Grupo Musicom Brasil, atendendo ao convite. Vamos mudar de prefixo e de emissora a partir de segunda-feira. Bom, hoje teremos no nosso programa a participação do comentarista Flávio Jordão, ouvidor público municipal da cidade de Santos. Bom dia, Flávio. Bom dia, Zé. Bom dia, Thiago. Bom dia, Rick. Bom dia, Jorge. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez nessa sexta-feira. Prazer é todo nosso. O médico Dr. Jorge Tadeu, já na bancada. Bom dia, doutor. Bom dia, Zé. Bom dia, Flávio. Bom dia, amigos, ouvintes. Muito obrigado por mais uma sexta-feira. Ok. E na coordenação de produção, Rick Santos, sonoplastia do Tiago Ferraz, que agora vai cumprimentar os ouvintes e também vai demonstrar para você as manchetes que serão debatidas ao longo da programação de hoje. Bom dia, Tiago. Bom dia, Zé. Bom dia aos ouvintes, aos nossos convidados. E as principais manchetes de hoje são: motoboy é preso por golpe com máquina de cartão em Santos. Governo e centrais sindicais vão discutir mudanças na legislação trabalhista. E polícia apura que ordem para matar policial partiu de gerente do tráfico. Aí, 6:52, Bom Dia 98 no ar. E atenção, é sempre importante. É verdade, Zé. Todo cuidado é pouco. O motoboy é preso por golpe com máquina de cartão em Santos. O motoboy que fazia entrega de refeições em Santos foi preso por aplicar golpe com uma máquina de cartões. O caso ocorreu na última segunda-feira, quando ele foi acionado para entregar uma refeição de um restaurante no Gonzaga. De acordo com a polícia, ao chegar ao endereço do cliente por volta do meio-dia, apresentou uma máquina do PagSeguro, mas logo depois informou que a transação não havia sido realizada. Distraindo a vítima, pegou uma outra máquina de cartão e pediu que o cliente digitasse novamente a senha. O rapaz atendeu ao pedido do entregador, mas ficou desconfiado. Logo depois, ao consultar a sua conta corrente, descobriu que o valor havia sido debitado 2 vezes e dirigiu-se ao restaurante, mas não encontrou mais o motoboy e chamou a polícia. Ao verificar o registro do veículo de entrega, os PMs localizaram o entregador em sua casa no bairro Jardim São Manuel. Vítima e suspeitos foram conduzidos à delegacia, já que os policiais militares constataram que a segunda máquina de cartões utilizada passava o valor para a conta do motoboy. O homem de 30 anos foi preso pela prática de estelionato. Então, um episódio lamentável, porque fere um princípio básico, né? Que é da boa fé, né? Boa fé versus má fé, e realmente de um artifício, até por um valor pequeno. Esse homem, que talvez tenha repetido outras vezes sem ser percebido, não é? Ele que de repente praticou esse dano aí ao consumidor. E eu entendo que os motoboys trabalham muito, nós vemos muitos aí trabalhando pela cidade. As entregas hoje são uma realidade, não é? Até pela falta de tempo, pela comodidade, mas evidentemente vale a atenção que vai colocar todos os outros em suspeita a partir de agora, Flávio. Realmente, né? A gente hoje em dia costuma utilizar o cartão em todos os momentos, né? Quer dizer, a gente não usa mais dinheiro vivo, praticamente usa mais o cartão. Agora esse rapaz foi audacioso, porque, quer dizer, fácil de ser percebido essa situação. Um valor pequeno, né? Um valor pequeno, mas fácil de ser percebido também, o débito. A gente acaba não acostumando, né, a olhar o nosso extrato, enfim, para ver se saiu 1 ou 2 vezes. Então a gente não olha nem o valor que a pessoa coloca, já digita a senha e passa batido, e muitas vezes pode ter um valor a mais, equivocadamente, às vezes até por erro. Então, que as pessoas possam ficar atentas a esse tipo de coisa,
a esse tipo de crime, né? Que como eu volto a falar, acho que é muito fácil de ser percebido. Quer dizer, ele fez isso, talvez ele, nas poucas vezes que fez, ele foi descoberto. Até porque você sabe quem foi, o estabelecimento que você comprou, vai ter lá no registro quem saiu com a mercadoria, com a refeição, ou seja, fácil de ser percebido, tanto que a polícia pegou rapidamente, encontrou ele na sua casa, lá no bairro do Jardim São Manuel, e recolheu o rapaz. Agora, é realmente preocupante, porque cada dia eles inovam de alguma forma. É verdade. Quer dizer, então, todo cuidado realmente é pouco e ficar atento a tudo isso. Então, porque tem certas pessoas que o D de desonestidade está no DNA delas. Me parece ser o caso. Exatamente. É impressionante a quantidade de talentos para o mal e para enganar pessoas que a gente fabrica. Se a gente fizesse a mesma coisa com esporte e música, nós seríamos um pouco mais próximos da Inglaterra, né? Agora, mas vale o alerta, né? Porque a polícia militar orienta para que as pessoas atentem para possíveis fraudes ao utilizar os cartões para pagamento. Das maneiras de você descobrir isso é você programar nos sistemas de compras que você aponte no seu celular os gastos, né? Que você tem. Eu não me utilizo desse sistema, mas seria percebido imediatamente, né? Esse tipo de desvio. E a PM orienta também que, se a pessoa desconfiar que está sendo vítima de fraude de qualquer ocorrência policial, comunique imediatamente a PM mais próxima ou pelo 190. E eu creio que incomoda, né? Porque todos nós vivenciamos isso todas as semanas, né, Jorge? Exatamente, o tempo todo. As pessoas vão até a sua casa, então, se a índole dele é duvidosa assim, fica até um risco de algo pior acontecer. Já visto que a maioria dos edifícios hoje em dia, em convenção coletiva, consensaram que o atendimento a esse tipo de serviço seja feito na portaria do lado de fora e não mais do lado de dentro, como era antigamente, que a pessoa ia até a porta do seu apartamento, lá no hall do elevador, né? E hoje a maioria dos edifícios não permite mais esse tipo de serviço. Então, o que fica de legado negativo, Zé, é que mais uma vez a gente continua nivelando a nossa sociedade por baixo, né? Porque existem centenas, milhares de motoboys bem intencionados, educados, que fazem o seu serviço com honestidade e moral, e por uma fração certamente pequena, porém significativa, a gente continua nivelando a nossa sociedade por baixo, né? E também, Flávio, expõe o nome do restaurante, né? Restaurante que às vezes presta um bom serviço, pode ser até um restaurante tradicional, é exposto por uma má conduta, né? Então, acredito que os próprios profissionais que fazem serviço de motoboy, tenho certeza que eles repudiam totalmente esse tipo de atitude. Com certeza, e como a gente colocou aqui, cada vez mais a gente utiliza esse serviço, seja o que a gente realmente, é uma praticidade, é uma facilidade, ou seja, e com certeza se vai ficar uma marca negativa pro estabelecimento. A gente tem outras situações também que acabam acontecendo nesse sentido, não só um golpe como esse, como eu coloquei, acho que foi um golpe muito fraco, enfim, porque, quer dizer, é muito fácil de ser percebido, volto a repetir, acho que é muito fácil de ser percebido, a pessoa automaticamente vai receber. Agora, esse negócio do SMS é interessante sim, né? Porque aparece na tua tela do teu telefone, já o saldo, enfim, o quanto foi gasto, enfim, já sai todos os dados. E você quem foi o valor. Para quem foi o valor. Porque se tiver um erro também, qualquer coisa assim, você já consegue rapidamente perceber. Provavelmente outras pessoas caíram nesse golpe e não perceberam. 6h59 no Bom Dia 98, que vai agora dar uma olhada e divulgar para você a situação das balsas e estradas. Balsas e estradas. Travessia Santos Guarujá, 6 balsas em operação. O tempo de espera é de aproximadamente 15 minutos, ambos os sentidos. Travessia Guarujá Bertioga, uma balsa em operação. O tempo de espera é de 30 minutos, ambos os lados. Travessia São Sebastião e Ilhabela, 2 balsas de operação e o tempo de espera é de 30 minutos. Agora vamos às estradas. No sistema Anchieta Imigrantes, implantada a operação 5x5. Lembrando que a via Anchieta tem lentidão na chegada a São Paulo entre os quilômetros 13 e 10 por conta do excesso de veículos. Lembrando que a Imigrantes tem tráfego lento no sentido litoral do quilômetro 32 ao 35 devido a acidente. As demais rodovias operam normalmente. Agora 7 horas no Bom Dia 98, e o governo e as centrais sindicais
vão discutir uma agenda muito importante para o país, que são as mudanças na legislação trabalhista, Tiago. 4 das leis maiores centrais sindicais do país já aceitaram negociar mudanças na legislação trabalhista junto com o Ministério do Trabalho. O ministro Ronaldo Nogueira se reuniu com representantes da Força Sindical, a nova central UGT e também da CSB, e anunciou a criação de um grupo de trabalho para tratar da questão. CUT e CTB, Central dos Trabalhadores do Brasil, não estiveram presentes ao acordo, mas disseram às outras centrais que aceitariam negociar após o fim do processo de impeachment. Nogueira reafirmou que pretende enviar ao Congresso até o final do ano 3 propostas na área trabalhista: uma atualização da CLT, a regulamentação da terceirização e a transformação do PPE, Programa de Proteção ao Emprego, em algo permanente. Segundo o ministro, esse grupo prioriza tratar da atualização da legislação trabalhista, bem como propor medidas para combater o desemprego. Então, como eu disse, uma agenda importantíssima para o país, Jorge Tadeu, essa questão da revisão da legislação trabalhista, né, para fomentar o emprego. Não entendo que seja necessária a revogação da CLT, mas uma revisão bem cuidadosa. Creio que seria imperativo fazer nesse momento para atualizar a própria lei que já vem há muito tempo sendo praticada. Às vezes a gente peca pela incoerência, né, no nosso dia a dia. Nós criamos vários critérios para assuntos iguais, né? E o que me deixa um pouco preocupado é o total instinto suicida que às vezes existe nesse modelo trabalhista. Ninguém está enxergando que o objetivo não é aumentar o lucro de nada, não é aumentar o lucro ou gerar receita. Muito pelo contrário. Quando se criou a CLT, o colaborador era chamado de empregado, né? E hoje ele é chamado de parceiro, ele é chamado de colaborador, ou seja, a relação dentro das empresas modernas, das empresas bacanas de se trabalhar, ela é altamente evolutiva, porque hoje está muito claro que o grande capital que existe em qualquer empresa, seja ela pública ou privada, é a pessoa. Tanto que o recurso humano antigamente era um departamento pessoal e hoje em grandes empresas existe superintendência, vice-presidência de gestão de pessoas. Tá claro que o maior capital que existe dentro de uma empresa é o capital humano, independente do tamanho da empresa e do segmento em que ela trabalha. A revisão é para que isso continue existindo, para que não haja uma inovação em busca de substituição de pessoas por robôs, por máquinas, etc, etc. Então, eu acho que esses 3 tópicos principais são fundamentais. A terceirização é um modelo que vai tornar o aumento de vagas no mercado em crescimento exponencial, porque ele gera novos modelos de negócios, segmentos que hoje no Brasil são absolutamente embrionários vão ser altamente alavancados por isso, né? E sem querer me estender, eu sou um entusiasta dessa inovação, porque eu trabalho com serviço e com gestão de pessoas, hoje com mais de 1.500 pessoas envolvidas, e eu acho fundamental o que o Brasil e a sociedade vai ganhar com essa inovação, desde que devidamente delimitada, mantendo os direitos do cidadão e do trabalhador. Eu acho que isso vai ser um dos grandes ganhos, um dos grandes legados desse governo aí, que, se Deus quiser, deixa de ser interino muito em breve. Bom, só para levando agora pro campo político, né? Uma semana atrás eles haviam anunciado que não teriam mais abertura para conversações, enfim, que já estava mais ou menos definido, porque existia uma pressa para pautar esse projeto para a Câmara e que ele pudesse ser aprovado até o final do ano. E agora, para nossa surpresa, eles abriram um grupo de trabalho, provavelmente por pressão desses grupos sindicais, enfim, são 4 grupos que estão conversando: a Força Sindical, a UGT, a Nova Central, a CSB, a CSB, e ainda mais 2 aí que já aceitaram. Estão esperando a presidente Dilma não ser mais a presidente do Brasil definitivamente, e estão aguardando isso para conversar. Eu acho que é
é um momento também propício para o governo para tratar um assunto que é um assunto de extrema importância para o país, por conta do desemprego. Hoje nós temos 12 milhões de desempregados e precisa dar uma resposta e até para melhorar a imagem também do governo atual. Eu acho que é importante aí que eles trabalhem em cima disso, que eles discutam, e eu sou totalmente a favor aí desse tipo de diálogo. Eu acho que as coisas têm que acontecer a quatro mãos, não adianta ser vinda de cima para baixo, porque atende grupo A, B, eu acho que tem que ser discutido, e é importante que se sente com quem realmente representa esses profissionais, esses trabalhadores, mas desde que obviamente seja algo que vai melhorar e que vai acrescentar para os trabalhadores, enfim. Então acho que é importante, são matérias importantes, a CLT é extremamente importante, precisa ser atualizada, a terceirização é importante também, e esse programa aí que eles vão apresentar também de proteção ao emprego, precisa ser regulamentado, foi apresentado recentemente pela ex-presidente, pela presidente afastada Dilma Rousseff, e agora eles precisam regulamentar. Então eu acho que é uma agenda importante, propícia, mas politicamente também vai fazer com que se melhore a imagem do governo. E Flávio e Zé, eu gostaria de destacar 2 pontos. Um é que são 12 milhões considerando os critérios que o Brasil utiliza para qualificar o desempregado, porque a gente sabe que o número passa de 20 a 25 milhões quando a gente expande para as pessoas que não têm emprego de fato e estão em idade absolutamente plena de exercício do trabalho. Aqui existe um conceito que delimitou a classificação da pessoa como desempregada a partir do momento que ela deu determinado tempo que ela não procura mais o emprego. E um ponto muito importante que eu espero que seja também outro grande ganho é uma melhora na maturidade do modelo sindical, que com essas discussões, com essa evolução, as centrais sindicais e os sindicatos em geral, tanto os sindicatos patronais quanto os sindicatos que representam os colaboradores, ganhem em maturidade, vejam mais o coletivo, vejam mais a sociedade como um todo e não microsegmentos que simplesmente se canibalizam e que morre todo mundo junto, morre todo mundo abraçado defendendo uma causa que não vai acontecer. Queria fazer mais um comentário, aliás 2. Primeiro também, os sindicatos talvez não tenham interesse porque você tem que também mexer na estrutura sindical do país, né? Na regulamentação dos próprios sindicatos. E também nesse discurso que é contra você fazer qualquer alteração na CLT, está uma distorção que entende e projeta a revisão e a modernização e a terceirização com precarização das relações de trabalho e não precisa ser exatamente assim, de maneira nenhuma. É o que eu penso, Jorge. Muito pelo contrário, abre-se a porta para conceitos modernos. Eu acho que a sociedade ela vai movimentar quando prevalecer o bem, quando prevalecer o moderno, quando prevalecer o adequado. Abre-se a porta para uma meritocracia, abre-se a porta pela valorização, pela qualidade, pela busca por resultados e pela eficiência. A estratégia muda completamente, né? A minha visão é extremamente otimista, porque eu estou nesse lado do bem desde que eu comecei, em todos os sentidos, e eu acho que existe isso, existem essas pessoas, existem esses empreendedores ansiosos por essa evolução, uma evolução que vai deixar de nivelar o colaborador e o gestor, o executivo e o executor por baixo, por um salário, por uma contratação que prende, porque é muito mais difícil você desligar um colaborador do que você promover. Então eu acho que é extremamente positivo, obviamente, desde que bem utilizado. Não adianta, como o Flávio destacou muito bem, não adianta haver um progresso nessa flexibilização, um progresso na capacidade do empresário de mobilizar as suas pessoas e ele usar isso como forma de ganho de lucro e de resultado pessoal. Se isso acontecer, infelizmente é uma perda que é uma grande oportunidade perdida. Participação, Zé, da Renata Diniz da Ponta da Praia, que diz assim: a CLT precisa de mudanças e não há dúvidas que novas soluções para evitar o desemprego também. O que não pode acontecer é o governo tirar direitos garantidos sem mexer na parte dele, que é o altíssimo para o empregador. Flávio, tem essa questão também, porque um pequeno, médio empresário ou microempresário,
hoje têm desejo de contratar alguém para expandir seus negócios e por conta do alto custo do registro do funcionário, ele acaba desistindo ou não tendo condições. Exatamente, por isso que a gente está falando, precisa atualizar. É uma lei muito antiga, precisa de atualização, precisa melhorar, os encargos são altíssimos, as pessoas acabam não contratando ou fazendo. Então acho que de fato é importante que se atualize a CLT. 7:10 é o Bom Dia 98, Zé Torquato por aqui, estamos juntos com o ouvidor público municipal de Santos, nosso comentarista Flávio Jordão e o Dr. Jorge Tadeu Rogas de Oliveira, nosso comentarista Jorge Tadeu. Hoje tem o quadro Em Dia com a Saúde. Vamos abordar 2 temas importantes: o Dia Mundial das Hepatites Virais, comemorado no dia de ontem, quinta-feira, e também semana que vem teremos o início da venda da vacina contra a dengue. Dr. Jorge Tadeu vai discorrer sobre esses assuntos, evidentemente com a sua participação, e nos demais temas fica aberta também a possibilidade do ouvinte colaborar com o Bom Dia 98. Tiago. Participe do Bom Dia 98. WhatsApp 997829970. Pelo telefone 3284-1100 ou pela página no Facebook, facebook.com/Bom Dia 98. 7:11, Churrascaria Tertúlia é a grande opção para você ter um almoço sensacional hoje. Sexta-feira, aquele dia que você já tá começando, né? Você já fez o planejamento da semana. Geralmente, para a maioria das pessoas, você já tá entrando em outra vibe, vai passando assim o dia, aí o estresse vai diminuindo, as coisas normalmente, né? Às vezes não é assim, mas de qualquer maneira tem a sugestão que vai te ajudar das 2 maneiras: almoçar na Churrascaria Tertúlia ou jantar na Churrascaria Tertúlia. A Tertúlia é indiscutivelmente a melhor churrascaria da região e é uma referência da cidade de Santos. Aliás, as delegações estrangeiras, eu tenho conhecimento, estão indo constantemente à Tertúlia. Faça como eles, você que é da Baixada Santista. Hoje o rodízio para almoço e jantar a R$54,90, com carnes nobres, produtos frescos de extrema qualidade e um excelente atendimento. A Churrascaria Tertúlia está sempre à sua disposição. Final de semana, feriados e datas especiais, o rodízio sai a R$79,90. Churrascaria Tertúlia, como eu já disse, sempre uma grande opção para você. Fica numa localização privilegiada na Ponta da Praia, em Santos. Bartolomeu de Guzmão 187, telefone 3261-1641. Churrascaria Tertúlia. 7:12, daqui a pouquinho o Giro Nacional, mas antes vamos aqui abordar no tema que foi anunciado ontem aqui no nosso programa. O instalador da NET, que assediou o cliente, foi demitido pela companhia. O caso envolvendo uma fotógrafa santista está em apuração na esfera criminal, segundo a imprensa. Eu tive a oportunidade de ver os recados e a postura totalmente inadequada desse ex-funcionário, felizmente, da NET, que tomou a primeira providência plausível nesse caso. Vamos ao Giro Nacional. Giro Nacional. Lula recorre à ONU para denunciar abusos de poder de Sérgio Moro. Flávio, ele entrou com uma representação, diz que estão ferindo os direitos do Lula, os direitos de defesa, e que o juiz Sérgio Moro age como um juiz supremo, uma autoridade única, com o machado na mão, aí finalizando os envolvidos na Lava Jato. Qual é o seu entendimento disso? Para mim é desespero de causa, porque não conseguiu nada na justiça brasileira, tá tendo êxito nenhum, já tentou no STF, enfim, várias instâncias, não conseguiu, agora tá indo pra ONU. Cara, é absurdo ele tá transferindo esse problema pro Moro, sendo que ele não estava falando que estava fazendo, queria fazer uma caridade, uma instituição de caridade, ele não tá falando nada disso, ele estava falando de situações realmente que interfeririam na Lava Jato, enfim, nas investigações, ou seja, ele tentou obstruir de fato com falas até de forma cafajeste, pode falar a verdade. A gente percebia pelos grampos que eram feitos. Então, assim, ele não pegaram um grampo dele falando alguma coisa positiva pro Brasil, ou seja, pegaram aí grampos complicados que comprometem muito. E eu acho que, assim, transferir essa responsabilidade, tentar sair como vítima nessa história é um absurdo. Tá tentando, tenho certeza que não vai ter êxito também na ONU. E se tivesse o tribunal de Krypton do Superman, ele ia no tribunal de Krypton também, porque na verdade o que ele tá com medo não é do Moro, é da algema que tá vindo junto com o Moro e com a Polícia Federal, porque esse cara vai ser preso. Ele tem que ser preso porque o Brasil o brasileiro e o Brasil, nós estamos cansados de mau exemplo, nós estamos cansados de aproveitadores. Isso acontece em tudo, na música, na arte, no esporte, na sociedade,
sociedade, no trabalho, no empresariado público e privado. A gente não aguenta mais aproveitador. E derrubar talvez um dos maiores aproveitadores da nova República Brasileira seja um grande exemplo de que o crime não dá certo, de que o crime não compensa. Ele vai buscar todas as formas, usando o que ainda lhe resta de popularidade para evitar ser preso. Mas a expectativa de todo brasileiro de bem é ver esse cara na cadeia. Como ontem, quando prenderam pela terceira vez, ou quarta, já até perdi as contas, o Carlinhos Cachoeira no Copacabana Palace, onde ele estava cumprindo prisão domiciliar, houve aplausos da população que estava perto quando a Polícia Federal o conduziu mais uma vez para a cadeia. É isso que a gente vai fazer. O povo vai aplaudir. Os que não vão aplaudir são os que compactuam desse modelo de enriquecimento ilícito que acontece no Brasil. Justiça do Amazonas bloqueia 38 milhões do Facebook por causa do WhatsApp. A velha questão do Facebook e o WhatsApp se negar, principalmente o WhatsApp, se negar informações, né, de conversas que estariam sendo utilizadas pelo crime organizado, hoje também altamente utilizados pelos terroristas, não é? E aí fica uma questão, porque o Marco Civil me parece que contempla essa possibilidade, né, de se liberar as informações. Então fica uma questão, muita gente reclama porque atinge diretamente, no caso do Brasil, 100 milhões de usuários mais ou menos deve ter o WhatsApp, mas essa questão eu ainda não tenho opinião formada não, gostaria que os comentaristas aqui me ajudassem. Bom, eu acho que hoje existe, né, é um aplicativo extremamente importante para todos nós, para o dia a dia das pessoas, a gente utiliza demais, mas eu entendo que tem que ter um regramento diferente. Eu acho que essas informações são perigosas. Às vezes eu vejo algumas pessoas me ligam, não, vamos falar pelo WhatsApp, que é mais seguro, enfim, a gente fica preocupado porque de fato tem uma proteção, tem um sigilo. E acho que tem algumas questões que eu não vejo problema nenhum de falar qualquer coisa pelo telefone, porque a gente não tem nenhum tipo de receio disso, mas tem pessoas que têm e que falam coisas que indevidas pelo telefone. Ainda mais para quem trabalha no meio político, ou seja, hoje em dia você fica preocupado com várias questões. Então eu acho extremamente importante que se abra essa discussão, é importante sim que tenha. Eu acho que atingir diretamente o usuário, como acontece sistematicamente agora, a todo momento uma juíza pega e suspende temporariamente o serviço, é ruim, porque pega a gente de surpresa. Hoje em dia as pessoas trabalham com o WhatsApp, é muito importante, é algo positivo, mas que acaba sendo atrapalhado por algumas pessoas que utilizam de forma equivocada e essa informação não chega. Eu não vejo problema nenhum em ser aberto, ter acesso a essas informações, porque se tem coisa errada pro bem da coletividade. Pro bem da coletividade. Parece só para que tenha um entendimento. Existe primeiramente uma advertência para obtenção desses dados, dessas informações. Caso não tenha, é aplicada uma multa individual. Caso não tenha também sucesso nisso, eles bloqueiam as contas deles e por fim suspende o serviço. Então, quer dizer, existe toda uma tramitação nessa questão de Amazon. Está sendo bloqueado, está sendo bloqueado as contas, quer dizer, na próxima já é suspensão temporária, ou seja, talvez chegue num outro momento que nós teremos talvez novamente um outro bloqueio do sistema, do serviço temporariamente, o que é ruim para todos nós, mas eu entendo que tem que ter a abertura que ter a possibilidade de abertura dessas informações. Sem dúvida, Flávio, eu acho que tem dois pontos importantíssimos para a gente analisar. Um deles diz respeito a essa questão do terrorismo, da parte internacional, que é um problema que os próprios americanos estão aí bastante preocupados, bem como os europeus, que é a chamada Deep Web, né? Que é uma internet que corre fora do protocolo www, né? E que não há governança sobre isso. É só para lembrar, né, a todos os ouvintes, sempre que algo está dentro da web normal, que é o protocolo www, isso passa por um servidor americano. Então, mesmo que eu mande uma mensagem pro Flávio, que está aqui a 1 metro de distância de mim, essa mensagem, para chegar no computador dele ou no celular dele, vai passar por um servidor americano, e isso dá rastreabilidade. A Deep Web não. Então isso é um problema seríssimo, um problema que inclusive gera essa disseminação do terror aí pelo mundo, principalmente pelo mundo ocidental.
O lado do WhatsApp e do Facebook, principalmente do WhatsApp, eu tenho a minha opinião formada de que quem não deve, não teme. Então, quem está preocupado com a criptografia e com a manutenção do sigilo é o sujeito que usa o canal para conversar com a amante, para trocar foto, é o pedófilo, é o criminoso, sim, é o traficante. Não tem ninguém que usa para conversar com os amigos, para tirar uma onda, para contar uma piada ou para trabalho de verdade ilícito, trabalho lícito, que está preocupado com a criptografia, né? Afinal, ninguém transita contrato ou documento sigiloso de mercado no WhatsApp. O WhatsApp é um canal de comunicação e de eficiência de comunicação. Então me preocupa, a grande reflexão é quem está discutindo essa necessidade do segredo, e uma outra discussão é que está claro também que os administradores e proprietários do WhatsApp, que hoje são os mesmos proprietários do Facebook, eles têm meio que uma ideia obsessiva de usar esse segredo como um diferencial. Olha, nós somos um canal criptografado, nós somos um canal inviolável. E na verdade, graças às regras de quebra de sigilo telefônico, de sigilo postal, que é hoje algo que a gente não fala mais, mas há muito tempo atrás houveram leis para regulamentar a quebra de sigilo postal, porque muita coisa errada transitava por carta. Então nada mais é do que pegar um outro canal de comunicação por onde existe sim a transmissão e a comunicação de atos criminosos e colocar regras e deixar de ser um diferencial competitivo. Então, vamos fazer algumas figuras aqui, vai construir aqueles mental pictures que eu falo muito no rádio, né, que para as pessoas imaginarem. Atentados da Bélgica, da França, hoje os terroristas não teriam a segurança de fazer um grupo no WhatsApp para combinar. Chegando aqui no nosso âmbito, os assaltos às empresas de guarda de valores também não pode ser, não se sentem num ambiente seguro para isso. O que eu quero dizer é o seguinte, que hoje, com a escalada da violência e o terrorismo no nível que ele atingiu, nós temos que entender que toda a coletividade tem que entender também que hoje nós teremos que colocar em xeque uma parte ou grande parte, dependendo do caso, das nossas liberdades individuais, como essa, por exemplo, o sigilo da comunicação protegida, que deve ser garantido sim aos cidadãos de bem, mas nesse caso, colocando tudo numa balança, por isso que eu disse que não tenho opinião formada. Eu entendo muitas vezes que o pleito da justiça realmente é cabível. Nesse sentido, é cabível sim, e temos que abrir, como fizemos aqui, essa discussão em torno do sigilo do WhatsApp. Quando é usado para o mal, como é que a gente faz? Vamos ficar totalmente desprotegidos em relação a isso? A sociedade toda pode pagar caro por conta de atitudes e decisões como estas. Tiago. Presidente do Bradesco vira réu em investigação sobre propina no CARF. Então, o Luiz Carlos Trabuco também está envolvido na operação Zelotes, junto com mais 9 réus, não é? Que essa operação Zelotes, ela cuida de um sistema corrupto para o CARF, que é o órgão da Receita Federal que julga as multas às empresas, não é? Por conta de desvio de imposto de renda, ou não declaração, ou falta de pagamento, e eles compravam decisões favoráveis nesse conselho. E o Trabuco, infelizmente, não é? Dentro daquela questão das grandes figuras políticas, dos grandes expoentes, é um grande expoente empresarial de um banco que é o maior do país, não é? Pelo menos no setor de bancos privados. Bom, ele não foi pego diretamente, na verdade ele foram advogados, enfim, conversas com lobistas, né, para conseguir benefícios, isenções de multas, enfim, que estavam sendo destinadas lá para o banco. O nome dele aparece em algumas gravações, né, que ele estaria muito agradecido com relação ao andamento, a lobistas que trabalhavam aí dentro da Receita, enfim. Acho que é positivo, tinha até uma situação bastante encaminhada, que era uma multa que eles teriam que pagar que girava em torno de 3 bilhões de reais, e foi suspensa até porque a operação Zelotes foi descoberta. E quando foi descoberta, automaticamente eles seguraram e não fizeram, mas houveram várias discussões, vários contatos entre os agentes da Receita Federal, do CARF mesmo, desse conselho que
que administra todas essas multas que são destinadas, e quer dizer, existe um movimento de corrupção também muito grande nesse sentido, e foi importante que foi descoberto. Volto a falar, ele não participou diretamente, pelo que foi apurado, de nenhuma discussão, de nenhuma conversa, de uma roda de conversa, mas pessoas ligadas a ele, acho que foram quase 10 pessoas aí que estão sendo indiciadas. São 10, com ele mais 9. Ele mais 9, quer dizer, vice-presidente, ou seja, gente do mais alto nível, gente graúda do banco, que acabou sendo indiciado nesse processo. Então mais um escândalo, né? Em mais um segmento, né? A gente vê mais um problema. Eu espero que a eficiência da Polícia Federal, do Ministério Público nessas ações investigativas de fato limpem, né? E acabem com esses milagres, né? E mostrem que não adianta a gente ficar o tempo todo só lidando com crime. A gente semanalmente, né, Zé e Flávio, a gente consome grande parte do nosso tempo analisando informações e discutindo notícias, e não só como comentarista, mas como ouvinte de coisas erradas, né? Eu não vejo, eu sou um sujeito que vivo na esperança de que a gente passe a discutir feitos, sucessos, premiações e grandes evoluções da nossa sociedade, mas infelizmente a gente só discute crime, né? Participação, Zé, do Nicolau Bende, presidente da Associação da CDL Santos Praia, né? Ele diz o seguinte: sou contra a abertura das informações, pois a seção das mensagens abre procedente a outras informações posteriores a qualquer tipo de quebra de sigilo. O cidadão tem direito à privacidade na Constituição. Caso seja aberto, cite outros meios como o Telegram, de mensagens que são deletadas após 24 horas. Tá certo, o Nicolau, em termos do sigilo, que é garantido por todos nós, mas eu retorno com a minha ponderação, né? Tem que colocar isso na balança, tem que rever, porque eu, por exemplo, não tenho nada a esconder, evidentemente, mas isso é quando a justiça, na verdade, solicita a informação. O bloqueio. Na verdade, ele está se colocando contra o bloqueio, né? Exatamente. Mas quando a informação, eu não vejo problema. Se a justiça pedir, eu entendo que deveria. E o Marco Civil, de uma forma bem embasada. Bem embasada, óbvio. E o Marco Civil da internet, ele exige que seja aberto. É isso que está causando essa polêmica toda. Por conta dessa. Porque a base jurídica para você promover esse bloqueio. E também é importante lembrar que o ato do WhatsApp, a atitude de transformar a mensagem criptografada atingiu positivamente o usuário de maneira secundária. O objetivo deles foi se livrar da imputabilidade. E com a criptografia, eles podem comprovar que eles não têm governança sobre a mensagem. Então, o grande objetivo desse upgrade do sistema não foi melhorar o trabalho para o usuário, foi simplesmente deixar claro o seguinte: olha, a partir de agora, infelizmente, nós não temos mecanismos tecnológicos para rastrear as mensagens. E eu ressalto, o bem coletivo é maior. Se nós temos um canal que suscita o terror, que pode aumentar a eficiência de atos criminosos, mesmo que isso diminua o direito individual de uma comunicação mais fechada, eu voto pelo coletivo. E é assim que a sociedade vai se movimentar, por ações coletivas e não por visões individualistas. Metrô do Rio pode entrar em greve há 2 dias das Olimpíadas. Então, dia 3 de agosto está aí prevista a greve dos metroviários do Rio, um modal importante no transporte das pessoas que gostariam de ir aos jogos, enfim, toda a política de transporte da cidade vai ser afetada. O problema é o seguinte: os metroviários estão reclamando que a database deles foi no dia 1º de maio e até agora não tem resultado nenhum, né, em termos de salário, de agregar salário devido à database. E o governo do Rio chegou à oferta de 10% de reajuste. Não, 5, eles querem 10. Eles querem 10. Eles querem 10. Eles querem 10 e o governo deu 5 e eles não. Eu acho que é uma forma de fazer pressão equivocada num momento importante, né? Quer dizer, a gente está vivendo a véspera, estamos nas vésperas de uma Olimpíada, talvez seja nos últimos tempos aí, quer dizer, nós tivemos a Copa do Mundo há 2 anos atrás, estamos tendo a Olimpíada agora. Eu acho que a discussão é importante, eu acho que a gente tem que defender o trabalhador, obviamente, que o direito de
de reivindicar, é justo, é legal, só que o momento também, eu não sei se é propício para colocar uma condição, uma condição como essa, numa pressão como essa, levando em conta que nós teremos um evento extremamente importante para o país, ou seja, eu acho que isso acarretaria aí um transtorno muito grande. E acho que isso, óbvio, que vai ser nesses próximos dias, até por conta dessa pressão, vai chegar no meio termo. Eu tenho certeza que isso será resolvido numa pressão que eu não acho legal, mas que é possível de ser feito, até porque é legítimo e eles podem brigar por isso. Jorge. Eu acho que, como o Flávio colocou, é um direito, mas é que, mais uma vez, né, a gente, é a falta do, eu insisto muito nisso, nos meus pontos de vista, no meu dia a dia, que é a dificuldade que a nossa sociedade brasileira tem de enxergar a coisa de forma coletiva. Tem que se discutir, mas o problema é que às vezes na somatória você tem que puxar o freio. Às vezes a gente consegue fazer isso dentro de casa, né, com o filho ou com o pai, falando, não vou me exceder porque esse excesso prejudica mais do que a minha relação, e esse inconsciente coletivo ele é totalmente prejudicado no Brasil. Não é o momento, apesar de ser necessário e absolutamente legítimo, não é o momento porque fere uma coletividade muito maior do que essa discussão, né? Para a MP, Delcídio viola regra de prisão domiciliar. Então, quando ele foi pro regime de prisão domiciliar, ele teria que se apresentar de 15 em 15 dias para a justiça, mas simplesmente o Delcídio do Amaral, primeiro senador preso no exercício do mandato, ignorou o que foi acordado. E agora o juiz quer rever essa questão da prisão domiciliar. Esse é um outro cara de pau, né? Quer dizer, que já tá, quer dizer, é a sexta vez que ele falta nessa convocação. Ele acha que ele está acima do bem e do mal, ele acha que ele negocia com o Cerveró, por exemplo. O motivo da cassação dele, da prisão dele, foi ele tentar obstruir a Lava Jato, criando um plano de fuga junto com Dilma, com Lula, assim, com quem mais participou, um plano de fuga para o Cerveró para que ele não fizesse uma delação que envolveria todos eles, ou seja, ele já cometeu um erro, achando que ele está acima do bem e do mal. Agora ele vai preso, ele sai, tem um benefício da prisão domiciliar, simplesmente ele ignora uma determinação judicial de se apresentar de 15 em 15 dias, ou seja, a sexta vez que a pessoa fura. Ou seja, é realmente alguém que não tem o menor compromisso com a sociedade, com a vida, com as coisas, ou seja, e deve, no meu entendimento, qualquer juiz de bom senso retorna ele para a prisão para que ele cumpra essa medida que foi determinada pela justiça. Pensando de maneira até um pouco mais pragmática, né, Flávio? Hoje a gente tem que ter cerca elétrica na casa ou no prédio, o sujeito tem que andar de carro blindado, o outro tem que andar de segurança, e agora tem um monte de bandido andando de tornozeleira na rua. Daqui a pouco nós vamos voluntariamente pra cadeia, porque vai estar mais seguro. O bandido tá na rua, a gente não tem segurança e um monte de tornozeleira, vai virar moda, vai virar utensílio vão começar a fazer até por tornozeleira da Dolce & Gabbana, da Chanel, designer, porque vai ser tanto bandido de tornozeleira na rua. Pra mim esses caras tem que estar tudo na cadeia. Laudo da Polícia Federal indica que Lula orientou reformas, 1.200.000 em sítio. Então, essa história de que não sabia de nada, que o sítio não é meu, juro por Deus, dá vontade de fazer um minuto de silêncio. Seria o melhor comentário a respeito desse, porque realmente é tanta, o Flávio usou o termo aqui exato, né? É tanta cara de pau, considerar a sociedade inteira como idiotas, né? Então tá aí comprovado em laudo tudo que a gente já sabia há muito tempo. Ontem teve uma selfie do arquiteto, ele foi apresentado, foi descoberto no material, uma selfie do rapaz, do arquiteto mostrando intimidade na casa, no sítio que ele chama até de fazenda, com o Lula do lado tomando uma cachaça. É coisa assim absurda, ou seja, mostra a foto assim, ele tá de frente, ele fez uma selfie, tá o Lula até virando a cachaça. Ou seja, e aí o Instituto Lula dá uma declaração de que o Lula não é o dono do sítio, não é o dono do triplex no Guarujá, ou seja, realmente
brincar com a sociedade. Então, e naquela petição contra o Sérgio Moro, ele alega que não era cachaça, era água. Se você pensa que cachaça é água, cachaça o não é água. copinho era de cachaça, mas o interior era. Exatamente. E usando o conceito da mental picture, né, do Zé, na verdade a gente pode imaginar a seguinte selfie: uma selfie do Lula no sítio onde ele atuou como consultor em decoração e feng shui, com o arquiteto tomando uma cachaça e ao fundo o crucifixo que ele subtraiu do palácio do governo, né? E colocou de decoração na parede dele. E na verdade também não obrigatoriamente pode ser uma cachaça, pode ser um dos vinhos que ele trouxe junto nas centenas de viagens que ele fez como representante maior do Poder Executivo brasileiro. Seria uma imagem surreal mesmo. Salvador Dali, puxa vida. Né? Então quem assim, diria? exatamente. Você então... está sendo superado por essa turma. 7h35, deixa eu falar da APO Planos Odontológicos Empresariais, referência e benefícios para seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados da região. Cobertura é nacional. Caso você esteja fora da sua base aqui, não se preocupe, é uma operadora que está baseada aqui na cidade de Santos, tem também sua base em Sorocaba e hoje é responsável por 50 mil vidas. A APO é uma empresa realmente que se preocupa com a qualidade, gestão da qualidade, e é certificada pelo ISO 9001 em todos os departamentos. Faça como grandes empresas que também aderiram à APO, a Grupo Mendes, a CDL Santos Praia, parceira da APO, Unimed, Santa Casa, Rodrimar, entre outras. APO Planos Odontológicos Empresariais. Ligue 21044000, apoodonto.com.br. Bom dia 98, volta já já. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. 7h39 de volta com o Bom Dia 98, realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Hoje a despedida aqui da Rádio 98. Calma, vamos para outra emissora do grupo Musicom Brasil. A partir de segunda-feira, às 6:45, estaremos com todo o nosso time, nossa equipe e a nossa proposta na 102, a Rádio City. A Rádio City que tem a tradição muito grande de jornalismo, que vem desde a antiga FM Litoral, não é? Litoral FM, permanece horário e com muita honra estaremos lá a partir das 7 da manhã na segunda-feira com o nosso projeto, o Bom Dia 98, como eu já disse, realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Quero falar para você da Blanche, moda em branco, você que precisa de branco para trabalhar, você que é fã de roupas brancas e que elas têm especificações, né? Você tem que ter uma roupa de qualidade, enfim, mas não é por isso que você vai ficar restrito a poucos modelos, né? Você tem lá vários tipos de calças, camisas, os jalecos com os melhores tecidos para você, uma infinidade de jalecos na Blanche, só material de primeira com excelente preço. Custo-benefício da Blanche é imbatível e você vai encontrar também os sapatos que se adequam às normas técnicas da NR32, por exemplo, sapatos com solado de silicone para evitar o barulho, tudo isso na Blanche e muito mais. A Blanche é uma loja muito completa, a mais completa, diria eu, aqui de Santos, em termos de oferta de roupas brancas. Vá até lá, é no Supercentro Boqueirão, lojas 93 e 94, Oswaldo Cruz 319 em Santos. Blanche, moda em branco. 7h40, vamos falar de saúde? Em Dia com a Saúde. Aproveitando a presença aqui do Dr. Jorge Tadeu Rogas de Oliveira, vamos ao nosso quadro de saúde. Lembrando que hoje também teremos a Cidade Interativa. Você pode mandar questionamentos para o ouvidor público municipal de Santos, o Flávio Jordão. Vou aproveitar então até convidar as pessoas para participarem, se tiverem alguma dúvida sobre saúde, evidentemente, e outros assuntos no programa, pelos nossos canais de comunicação. Participe do Bom Dia 98. WhatsApp 997829970. Pelo telefone 3284-1100 ou pela página no Facebook, facebook.com/Bom Dia 98. 7h41, vamos falar de dois assuntos preponderantemente aqui no programa, no quadro Em Dia com a Saúde. Ontem foi comemorado o Dia Mundial do Combate às Hepatites Virais, doutor Jorge, e gostaria que
se eu esclarecesse, porque me parece que pela Organização Mundial de Saúde cerca de 20 milhões de pessoas ou mais são acometidas por esse mal. Exatamente. E no Brasil, o problema também atinge aí uma estimativa de mais de 1,5 milhão de pessoas, apesar de a gente saber que só existem cerca de 500 mil casos registrados, né, principalmente da hepatite C. O número deve ser muito maior se você considerasse a subnotificação, né? Ou seja, o não registro da doença, né? A hepatite viral é um problema seríssimo, um problema de saúde pública. É importante para o ouvinte saber que não existem somente as hepatites virais, existem outras hepatites. Existe uma hepatite também bastante problemática na nossa sociedade, que é a hepatite de origem alcoólica, né? Do uso excessivo de álcool. Existem outras hepatites menos comuns, como a chamada hepatite autoimune, hepatites por efeito colateral e tóxico de medicamentos, mas o foco do combate do dia de ontem é realmente o combate às hepatites virais. A medicina aponta até o momento a existência de 5 variáveis do vírus, né? E que eu acho que é importante a gente guardar aqui. Os vírus são qualificados de A a E, e de forma bem didática, os dois extremos, né, as duas pontas, o A e o E, são vírus transmitidos por água contaminada e por alimentos contaminados, né? Tanto o A quanto o E. E são vírus que geralmente causam manifestações benignas, com exceção de um percentual de pessoas que têm a hepatite E de forma fulminante, altamente grave. Tanto a A quanto a E correm de forma benigna e não cronificam, ou seja, não se transformam naquela doença crônica que pode evoluir para a cirrose, né? O que é a cirrose? A cirrose é a perda de função do fígado, é o fígado se transformando num órgão sem função, num órgão ineficiente, e que isso gera alto índice de mortalidade e também de evolução para o câncer de fígado. Daí a gente vai para o outro lado, que são a hepatite B, C e D, também chamada como delta, que são hepatites de transmissão por sangue, né? Por tecido contaminado, relação sexual sem preservativo, transfusão sanguínea contaminada, o compartilhamento de agulhas no uso de drogas e vários hábitos aí inadequados. E também existe também a transmissão da hepatite, por exemplo, no canal do parto, né? A mãe portadora de hepatite pode, durante o parto, transmitir a hepatite para o recém-nascido. Agora, Jorge, relações sexuais desprotegidas estão aí talvez no foco principal da transmissão das hepatites, principalmente a B e a C. E por que a D não é tão difundida? Ela é menos grave por acaso? Ela é uma hepatite muito pouco comum, e ela tem uma característica muito interessante, que é o seguinte: o vírus é um vírus chamado de vírus defectivo, né? Então a hepatite D, ela tem que acontecer junto com a hepatite B. Ela é uma hepatite que ela tem que se superajuntar a outra para ela acontecer. Então, em locais onde você tem alto índice de hepatite B, você encontra a incidência da hepatite D ou delta. Ela isoladamente não acontece, por isso que ela fica meio que em segundo plano. Bom, vamos falar em sintomas e também um complicador que atinge principalmente a hepatite C, pelo conhecimento que eu tenho. Evidentemente, você com seu know-how como médico vai poder esclarecer melhor, né? Que a hepatite C, ela é grave e geralmente assintomática no início da contaminação. Todas as hepatites virais, elas geralmente evoluem como um quadro viral inespecífico. Algumas pessoas ficam com algumas partes do corpo mais amareladas, né? Principalmente a parte branca dos olhos, chamada de conjuntiva, embaixo da língua, naquele freinho da língua, são locais em que você consegue detectar um pouco amarelado, que é a chamada icterícia, mas isso não acontece em 100% das hepatites agudas. A hepatite aguda pode cursar como uma dengue, como um quadro viral, dor no corpo, febre, mal-estar, dura 3 a 5 dias e pronto. O problema é que após
após esse quadro agudo, você tem o processo de cronificação, e aí as manifestações são mais tardias e graves, como aquele acúmulo de líquido na barriga, ascite, né? Aí sim pode vir esse amarelão de forma mais intensa, uma série de alterações que aí são frutos e consequência da perda de função do fígado, da perda progressiva de função do fígado e evolução para cirrose. Outra pergunta é a seguinte: há algum tempo atrás, não muito tempo atrás, quando você contraiu hepatite C, o prognóstico era muito ruim de recuperação do paciente. Essa perspectiva mudou, Jorge? Mudou significativamente. Hoje existe um coquetel de medicamentos que inclusive o Brasil fornece pelo Sistema Único de Saúde, de forma, esses medicamentos não existem à venda nas farmácias de rede privada. O Brasil, se eu não me engano, comprou um lote de 30 mil tratamentos, foi muito bem sucedido, houve um bom controle. É óbvio que essa capacidade de eficiência do medicamento, ela está atrelada ao diagnóstico. Não adianta você pensar no tratamento numa pessoa que fez o seu diagnóstico de forma mais tardia, aonde a cirrose ou o tumor hepático já estão instalados. O objetivo é tratar o indivíduo que está na fase crônica da doença, devidamente diagnosticado, e a eficiência é muito grande do tratamento. Se eu não estou enganado nos números, existe uma perspectiva de até o final do ano o Brasil comprar mais 35 mil tratamentos para fornecimento aos pacientes que são portadores de hepatite C. Eu acho que um ponto também importante, Zé, para a população, é lembrar o quanto o sistema de bancos de sangue, de transfusão do Brasil evoluíram no controle e no rastreamento de sangue contaminado, porque essas doenças, né, somadas ao HIV, as hepatites B e C, somadas ao HIV, foram muito transmitidas no mundo como um todo, através de transfusão, né? Quem não lembra do caso do Enfio, né? Do Enfio, que era um hemofílico e que contraiu HIV por transfusão. Hoje, os bancos de sangue já têm exames altamente precisos para rastrear e para excluir bolsas de sangue que são contaminadas por esses vírus. Hoje a maioria dos bancos de sangue fazem a pesquisa do vírus. Qual era o gap? Antes os exames eram apenas para pesquisar o anticorpo, e se aquele sangue daquele indivíduo estivesse numa janela em que ainda o anticorpo não estava formado, o vírus estava ali, mas o anticorpo não. Então dava-se um resultado que a gente chama de falso negativo, e essa bolsa era doada para alguém. Com a pesquisa direta do vírus, não existe mais esse problema. Você pode ter uma bolsa de sangue que ainda não tem o anticorpo, mas que detecta o vírus e ela é excluída. Isso foi um grande ganho para a diminuição da transmissão dessas doenças por transfusão. E para finalizar a questão das hepatites virais, quem já teve a hepatite, se curou, evidentemente, ele fica impedido permanentemente de doar sangue, por exemplo? Quem já teve a hepatite B e C. Quem é portador da hepatite A, ela não é de transmissão sanguínea, então ela não exclui a possibilidade de se doar sangue, porque ela é de caráter benigno, ela não tem nenhum tipo de preocupação. Então, a hepatite A não exclui a possibilidade de se doar sangue. Excelente. 7h50, o novo tema também sobre medicina que está sendo amplamente divulgado é o início da venda da vacina contra a dengue, a primeira vacina contra a dengue, que foi produzida pelo laboratório Sanofi Pasteur, que vai estar na rede particular de ensino a partir da semana que vem. O que você gostaria de acrescentar a respeito dessa doença, do potencial dessa vacina, que ainda é o primeiro passo no combate com uma droga disponível desse nível? Eu acho um grande avanço para nossa sociedade aí, porque o Brasil hoje é uma zona endêmica de dengue, né? O que significa isso? Significa que nós
a nossa região, ela tem a dengue como um vizinho nosso, um morador nosso aqui na nossa região. A gente tem que conviver com isso e conviver com os surtos e com os momentos de epidemia, principalmente nas épocas mais quentes e úmidas do ano, né? Principalmente no final do verão, na transição aí pro outono. A dengue é um problema de saúde pública, na verdade o Aedes aegypti é um problema de saúde pública. Essa vacina é a primeira. É importante lembrar que existe uma segunda vacina sendo produzida já em fase bastante avançada pelo Instituto Butantan. Essa vacina, ela tem algumas vantagens em relação à da Sanofi. A da Sanofi Pasteur é uma vacina que tem que ser aplicada em 3 doses com intervalos de 6 meses. E tem uma faixa etária também, né? Exatamente, para configurar a imunização. E a vacina que o Instituto Butantan está desenvolvendo, ela vai ser aplicada em dose única. Então isso vai diminuir o custo do medicamento, vai permitir talvez até que o Brasil pense em colocar no calendário vacinal obrigatório para realmente combater de vez essa doença que assola aí a nossa sociedade. Ambas as vacinas, elas trabalham os 4 sorotipos conhecidos da dengue, né? Os 4 variações. Aí estava a grande dificuldade em elaborar uma vacina, não é? Combater os 4 vírus. 4 tipos diferentes. Exatamente. E eu acho que também é muito importante o nosso ouvinte saber que essa vacina, ela não é contra o Aedes aegypti, ela é contra a dengue. Portanto, os outros vírus que o Aedes aegypti transmite, que são o Zika vírus e o vírus da chikungunya, não são imunizados com essa vacina. Essa é uma vacina específica contra o arbovírus da dengue. Portanto, você pode tomar a picadinha do mosquito, não ter dengue, mas ter zika ou ter outra. Então, o problema ainda não está solucionado. 7h53, obrigado, doutor Jorge Tadeu Rosa de Oliveira. Pode tirar o jaleco, né? A gente sempre brinca aqui, né? No Em Dia com a Saúde. Bom, agora volta o comentarista, o médico volta a trabalhar depois das 8h15 da manhã, quando ele sai daqui. Se bem que o médico trabalha sempre, né? Tá sempre ali no WhatsApp, no telefone, tá sempre pronto a atender seus pacientes. E vamos em frente para falar de um fato que aconteceu em Cubatão. Nós aqui temos por linha editorial não comentarmos crimes, assassinatos, crimes que envolvam situações muito particulares, né? Não minimizando a gravidade do crime, mas vamos abrir uma exceção por causa desse caso que tem várias nuances e toca na questão da segurança pública como um todo. Por favor, Thiago. Polícia apura que ordem para matar policial partiu do gerente do tráfego. A ordem para sequestrar e matar o investigador licenciado Anderson Diogo Rodrigues, de 43 anos, partiu de um gerente do tráfico de drogas que se incomodou ao ver a vítima com um funcional na carteira ao pagar uma conta em uma pizzaria na Ilha Caraguatá, em Cubatão. Gleidson Santos da Silva, o Cheira, de 21 anos, teve a prisão de 30 dias decretada e ainda não foi localizado. O corpo de Rodrigues, que estava desaparecido desde a madrugada de 25 de junho, foi encontrado na tarde de quarta-feira em um cemitério clandestino, em uma área de mata fechada conhecida como Ilha Bela, no Sítio Novo. Na manhã de ontem, outros corpos foram encontrados por policiais da DIG de Santos. Então, se você admite, Flávio Jordão, a existência de um cemitério clandestino, é que tá incorporado no dia a dia desse crime organizado a execução de pessoas, a execução sumária. Eu faço um paralelo que nós temos lá no Rio de Janeiro, até aparece muito bem naquele filme Tropa de Elite, o micro-ondas, até onde o jornalista, não é, da Rede Globo foi o Tim Lopes foi queimado, os restos deles foram queimados lá, mas assusta bastante, não é, o grau e da ousadia do crime organizado, que além de sacrificar um policial, assassinar um policial friamente, atentando diretamente contra o Estado e contra a sociedade, ainda tem um cemitério clandestino aqui pertinho da gente. E um difícil acesso, né? Esse cemitério clandestino, um acesso só por barco até o local, que também deixa a gente chocado. O IML aponta que houve tortura até a morte, ou seja, tu foi torturado simplesmente porque estava com uma carteira de policial numa pizzaria, ou seja, deu um azar também fora do comum de ter um bandido junto, um rapaz de 21 anos,
não sabe nada ainda, tá começando a vida, quer dizer, já determinou aí a sentença desse policial matando ele. A polícia vai voltar hoje nesse local, nesse cemitério clandestino, porque encontrou 5 corpos, mas acredita que deve ter vários outros corpos ali que era enterrado todos esses crimes. E como eu volto a falar, quer dizer, é um lugar muito perto, que a gente não imagina, e que tá muito próximo da gente, um cemitério clandestino como esse, muitas ossadas também, ou seja, já tinha num grau de decomposição bem avançado os corpos. Alguns, acho que tinham 2 corpos, já estavam só na ossada, e eles entendem que deve ter muito mais. Agora, tortura ainda, ou seja, uma série de coisas que envolveram isso, deixa a gente estarrecido, porque isso não está livre de acontecer com qualquer um de nós. Você vai saber o que pode acontecer amanhã por qualquer motivo. Então, aí se você está ameaçado por crime, você chama a polícia. E o policial que está cesseado e correndo risco de vida só por portar a carteira, ele vai chamar quem? Exatamente, é terrível, né? É terrível a gente saber que está tão próximo, né? Que está tão próximo da gente, que está próximo dos nossos filhos, dos filhos dos nossos amigos. Não é fácil até de absorver essa informação. Você pensar em tortura, você pensar no cerceamento aí do direito de ir e vir, você pensar que existem organizações tão bem armadas quanto essas aí que estão cometendo esses crimes, né? Muitas vezes camufladas dentro de comunidades extremamente carentes, né? Eu particularmente no meu segmento de trabalho eu já atendi nesse bairro. É um bairro que tem muita gente de bem, que tem gente que tá ali porque não tem oportunidade de estar em outro lugar, e um grupo aproveita para se esconder ali e praticar esses atos de terror aí, de crimes hediondos, né? Além da disseminação do tráfico de drogas, né? Então, eu queria fazer aqui nesse caso, né, um registro positivo em relação a toda a equipe do DEINTER 6, comandado pelo delegado Dr. Gaetano Vergini, que agiu muito bem nessa investigação, e inclusive convidei o Dr. Vergini para vir aqui. Vamos aguardar na semana que vem, se a agenda possibilitar, debatemos com mais profundidade os temas da segurança pública na região, assim como fiz o convite ao Coronel PM Ricardo Jesus. Pelo mesmo motivo, estou aguardando uma agenda também, ambos se comprometendo assim que possível a virem ao nosso programa, que aliás, reiterando, né, até o Nicolau Albeide aqui me alertou, o programa começa segunda-feira assim, na 102, no mesmo horário, a partir das 15:45 da manhã, ok? 6:45 da manhã, Bom Dia 98 estará lá na 102 Rádio City. Agora é 7:59, vou falar pra você da Black Jaw Choperia. A Black Jaw Choperia é muito agradável. Sexta-feira, e naquele ritmo de até que enfim é sexta-feira, já vale aí um happy hour na Black Jaw Choperia, que tem um cardápio totalmente renovado à sua disposição, e além disso tem aquele chopp na caneca a 40 graus negativos, uma carta de vinhos excelente, a comodidade do estacionamento no Mendes Convention Center e música ao vivo. Hoje é dia de música ao vivo lá na Black Jaw Choperia, que é formidável para seu encontro, para você reunir os amigos, comemorar o aniversário, com uma ótima infraestrutura e um ótimo atendimento. A Black Jaw abre de terça a domingo, a partir das 18 horas vai até às 2 da manhã. Fica na Francisco Glicério 206, no Gonzaga em Santos. Telefone 3228-7570. Black Jaw Choperia. Bom Dia 98, para e volta já já. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. Participe do Bom Dia 98. WhatsApp 997829970. Pelo telefone 3284-1100 ou pela página no Facebook, facebook.com/Bom Dia 98. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. Cidade Interativa. De volta com Cidade Interativa, o quadro que tem a participação do Municipal de Santos, o quadro já está disponível para você. Agora, Thiago, nós temos aí uma colocação
do ouvinte que você vai passar agora pro Flávio, por favor. Exatamente, Zé. É o César, nosso ouvinte do bairro do Gonzaga, que diz o seguinte: ele mandou pra gente um link de uma gravação que mostra que o Uber não é fiscalizado aqui na cidade de Santos e pede pro Flávio Jordão possa comentar sobre essa gravação que saiu aí na internet. Com você, Flávio. Bom, na verdade. Sai no Diário do Litoral, não é isso? A gravação, na verdade, é de um agente, foi um taxista que flagrou ali, conversou, na verdade, com um agente, o agente disse que não sabe, não tem informação de como fazer essa fiscalização. Existe um impedimento legal do agente fazer o flagrante, ele não pode fazer o flagrante. A CT esclarece que já fez 2 autuações, já pegou 2, em 125 carros fiscalizados no ano de 2016. Então eu sempre tenho reforçado aqui que é importantíssimo que se faça a denúncia. A denúncia tem que ser feita num telefone que é 24 horas, o telefone da CT. O telefone é o 0800 771 9194. 0800 771 9194. Não pode, a denúncia tem que ser pelo passageiro transportado ou flagrante de operação de pagamento após a corrida. Não dá para pegar. Primeiro que esses carros, eles não têm uma característica definida, ou seja, ele pode ser qualquer carro. Então você tem que fazer, tem que ser um flagrante de fato. E o agente, por impedimento legal, ele não pode fazer esse flagrante, ele não pode fazer essa busca. Então, por isso que não tem essa fiscalização feita diretamente pelo agente, ele fica caçando Ubers irregulares. Realmente existe a proibição do Uber em Santos. O aplicativo, ele é aberto e tem pessoas que utilizam, na verdade, aqui em Santos ele não é aberto. E óbvio que já foi discutida essa questão, houve até um vereador de Santos que fez um trabalho em cima dessa questão para que tivesse a proibição do Uber aqui em Santos, foi sancionado pelo prefeito, não pode ter Uber aqui em Santos, e qualquer carro Uber que for pego tem uma multa de R$1.500, então não é permitido Uber em Santos. Se for pego, o veículo terá uma multa de R$1.500. Agora, volto a repetir, importante fazer a denúncia na CT. Então, o César, ele retruca, ele diz que realmente ele não concorda com a sua resposta, ele fala até em falácia da sua parte em relação à fiscalização do Uber. É o César Rodrigues, o taxista. Então, não é minha resposta, a resposta é da CT. A CT está dando a resposta oficial de que ela fez 125 fiscalizações neste ano, dados oficiais da CT, e teve 2 autuações. Precisa ter a denúncia. Eu sei o quanto impacta isso na vida dos taxistas. Eu tive em São Paulo recentemente, peguei um táxi em São Paulo, ele é permitido que tenha Uber, e eu conversando com o taxista, ele alegou que teve uma queda vertiginosa, absurda no rendimento dele por conta do Uber. Em Santos não é permitido. Então, que se faça essa denúncia na CT. Passei o telefone, o 0800, ligue, é gratuito. Façam para que a gente possa fazer o flagrante e autuar em R$1.500 cada veículo desse. 8 e 7, hora de esporte no Bom Dia 98. Giro Esportivo. E temos o nosso especialista, ele que é repórter aqui do Bom Dia 98 e também comentarista de futebol das Olimpíadas da Rede Record de televisão. Bom dia, Ricardo Martins. Opa, legal, bom dia, Zé. Grande abraço a você, ouvinte ligado na 98, e tá chegando a hora, né? Daqui a uma semana, abertura oficial dos Jogos Olímpicos Rio de Janeiro 2016, só que um pouco antes começa o futebol, né? Na quarta-feira, dia 3, o futebol feminino do Brasil estreia no Engenhão, 4 da tarde, contra a seleção da China. O técnico Oswaldo Alvarez Vadão teve 2 anos para preparar a seleção feminina, que continua tendo a Marta como a sua grande jogadora, né, Zé? Com certeza. A Marta realmente é uma craque de futebol. E eu também, hoje, acho que a seleção feminina tem o mesmo problema da seleção masculina. Infelizmente, os únicos 2 atletas acima da média são o Neymar e a Marta, né? Apesar de termos bons jogadores. Sem dúvida, o futebol feminino teve 2 anos de treinamento em Itu, e o Vadão está muito confiante aí numa boa participação da seleção feminina, que é bom lembrar, né? Já ganhou 2 vezes a medalha de prata na Olimpíada. Já a seleção masculina, que teve a chegada do Renato Augusto, agora está praticamente completa, estreia, no dia 4 contra a África do Sul, jogando em Brasília, e a questão é com ou sem Fernando Praz, hein, Zé? O Praz seria fundamental pela sua experiência, tá vivendo uma grande fase, é um grande líder, mas
pelo que eu apurei, você vai me dizer melhor que é a sua área específica, né? Me parece que o Praz é dúvida mesmo. Acho que não sei se a gente vai poder contar com ele não, Ricardo. Amanhã ele já não joga, né? No amistoso do Brasil contra o Japão em Goiânia, 4:30 da tarde, está fora, mas vão fazer o possível e o impossível para manter o goleiro. Se ele for cortado, seria o goleiro reserva do Vasco da Gama para a seleção brasileira. Aí o negócio vai ficar complicado. Zé, Campeonato Paulista da segunda divisão, hoje tem a Briosa em campo, não é isso, Zé? É, a Briosa hoje, 8 da noite, contra o Tanabi, portuguesa que venceu o primeiro jogo lá em Tupã, num clima muito hostil, muito difícil vencer o time bom do Tupã. Os rapazes estavam me falando, jogadores da Portuguesa, o time exigiu muito deles, mas a Portuguesa Santos fez um grande jogo, ganhou de 2-0 hoje, fazendo mais 3 pontos, vai ficar com 6, dependendo do outro resultado, pode dar aí um grande avanço e vai com certeza se manter na liderança do grupo 8 da segunda fase da Série B. O importante, Ricardo e amigos, é o apoio da torcida. Nós vemos a pessoa aqui precisa ser acomodada. O mesmo problema da Vila Belmiro, com todo respeito, acontece em Urico-Mursa, porque lá em Tupã, uma torcida, não para fazer isso, mas apedrejaram o ônibus, fizeram a maior pressão e aqui, a Vila Belmiro agora está mirando no público, mas a gente precisa muito da torcida da Briosa hoje, torcedores de outros times que vão prestigiar, porque só tem jogo muito difícil, Ricardo. Como diria o esquecível Alain José, todos os caminhos hoje levam a Urico-Mursa, né? Amanhã, no final de semana, quem joga fora de casa é o Jabaquara, né? Vai a Jaú enfrentar o 15 Jaú Jabaquara, que também estreou vencendo na segunda fase da segunda divisão do futebol de São Paulo. E pra gente encerrar, Zé, Campeonato Brasileiro, a bola rola nesse final de semana com todos os paulistas em campo no domingo, hein? 11 da manhã no Morumbi, mais de 30 mil ingressos foram vendidos. São Paulo busca reabilitação contra a Chapecoense. 4 da tarde, o Corinthians joga contra o Internacional no sul do país. 6:30 da noite, o Palmeiras, líder da competição, joga contra o Botafogo no Rio de Janeiro. E o Santos Futebol Clube joga na Vila Belmiro, hein? Depois da classificação na Copa do Brasil, 3-0 para cima do Gama, 3 gols de Ricardo Oliveira. O Peixe enfrenta o Cruzeiro na Vila, o Cruzeiro que ultimamente na Vila Belmiro tem aprontado para cima do Santos, vai estrear o treinador Mano Menezes, está de volta ao Cruzeiro. No Santos Futebol Clube, a grande pergunta é: Lucas Lima joga ou não joga? Eu tenho informação que tá fora, viu, Zé? Então tá certo, vou bancar sua informação aí, Ricardo. E Gabriel, volta ou não? Alex, vem ou não vem? Não volta, Zé, não volta, vai realmente embora. Ele está indo pro futebol europeu, deve ir pra Juventus mesmo, assim como o Gabriel Borel, né? O Gabriel Jesus deve ir jogar no Manchester City. Estamos fechados, Zé? Fechadíssimo, Ricardo. Quando é que você embarca para comentar os Jogos das Olimpíadas? Segunda-feira, Zé. Segunda-feira, 6 da manhã. Tem um carro aqui em Santos para nos levar até o aeroporto, daí pro Rio. Aí na quarta-feira, Rio, quinta-feira, Brasília. Mas eu vou contando no dia a dia, na segunda-feira, no 102,1, não é isso, Zé? É isso aí, na Rádio City. Ricardo, muito obrigado pelas informações. Bom final de semana, muito trabalho pela frente. E segunda estaremos juntos da nova casa. Fechado, feito. Vamos falar muito ainda aqui de futebol e também, claro, dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Eu falei de futebol para Armazém 26, materiais elétricos, hidráulicos e limpeza, Praça da República 35, no centro de Santos. Faça seu pedido, a entrega é de graça no centro da cidade. Armazém 26, materiais elétricos, hidráulicos e limpeza, tem também o café e o açúcar para você lá, 3221-3396. Grande abraço, bom final de semana. Tchau. Obrigado ao jornalista Ricardo Martins, nosso especialista em esporte aqui no Bom Dia 98. A partir de segunda-feira às 15:07 da manhã na 102, a Rádio City FM com toda a nossa equipe garantida na nova fase do nosso programa, que é a realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Quero falar para você de assistência domiciliar e temos uma referência aqui na região que é a Home Life, com todos os benefícios que o Home Care pode te oferecer, desde do atendimento mais simples aos mais complexos, há muita tecnologia, há muita qualidade, muito empenho e por trás uma medicina humanizada para atender toda a família, que a gente costuma dizer que adoece junto, não é, com aquele ente querido que está passando por esse momento difícil. E você vai surpreender com os recursos que o Home Care
pode te oferecer. E a Home Life é especialista, é um dos líderes nesse segmento e você pode ter o serviço da Home Life aqui em Santos, na Baixada Santista, e a empresa que é sediada também em São Paulo e em Ribeirão Preto, com 10 anos de atuação muito sólida no mercado. Conheça tudo que a Home Life pode te proporcionar. O endereço aqui em Santos é na Costa 77. Telefone 3202-6440. Acesse o site homelife.com.br. Para encerrar, filho de voluntário da Rio 2016 critica a atuação do Estado. Mário de Lima foi morto no dia 22 em uma tentativa de assalto de sua moto no Rio. Seu filho declarou que o corpo ficou 5 dias no IML sem nenhuma comunicação com a família por parte do órgão. Para ele, o IML e o Hospital Souza Aguiar quiseram abafar o caso. Lamentável morte do voluntário, que é daqui da Baixada Santista, o Mário, lá no Rio de Janeiro. Flavinho, muito obrigado. Semana que vem, na 102, estaremos de volta. Valeu, eu que agradeço aqui. Bom dia a todos os ouvintes e a todos nós aqui. Jorge, muito obrigado. Sexta-feira que vem, na Rádio City. É isso aí, se Deus quiser. Obrigado, bom dia a todos, bom dia Flávio, um ótimo final de semana a todos. Obrigado, Tiago, obrigado aí o Rick Santos, a nossa coordenação de produção. Obrigado principalmente a você que participou, nos brindou com a sua audiência e com a sua participação no Bom Dia 98. Até segunda-feira, 15 para as 7 da manhã, na 102 Rádio City, nesse programa que é uma realização do setor de comunicação da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Bom final de semana e até lá. A repercussão das principais notícias da região e do país. Você ouviu Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia.